Voltamos para a nossa série de mensagens Viva o Extraordinário. Essa série é uma série sobre a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Essa série é sobre essa travessia, sobre essa mudança do deserto para essa Terra Prometida. E nós estamos equiparando, nós estamos traçando um paralelo desse momento da história de Israel com o nosso momento como igreja. Nós também estamos prestes a entrar na nossa terra prometida. Não é uma terra que emana leite e mel, mas é uma terra que emana ar-condicionado e poltrona fofinha. E que emana lugar para todo mundo, se Deus quiser. Ninguém mais vai precisar ficar pendurado debaixo de árvore, em cima de árvore, se Deus quiser. Mas assim como o povo precisava se preparar para entrar nessa terra, nós precisamos nos preparar para entrar nesse novo espaço. Porque não se trata de um novo lugar. Trata-se de compreendermos qual é a missão que Deus está nos chamando a realizar. Deus está fazendo grandes coisas em nós. Deus quer fazer grandes coisas através de nós. E nada disso é sobre nós. Tudo isso é sobre Ele. E essa série é sobre nós entendermos a nossa responsabilidade. Essa série é sobre nós assumirmos uma nova postura. Essa série é sobre nós assumirmos um profundo compromisso com Cristo e com a missão que Ele nos deu. Hoje eu gostaria de começar a série falando sobre tempos de transição. Todos nós vivemos tempos de transição. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como você lida com as transições da vida? A vida ela é feita de vários momentos. Eu lembro daquele jogo, o jogo da vida, lembra? Eu adorava brincar com o jogo da vida. E a vida ali era feita de decisões e transições, momentos diferentes. Você começava na escola, depois você ia para a faculdade, depois você comprava um carro, você casava, conseguia um emprego, tinha um filho, 2 filhos. Depois vinha aquela carta, você teve gêmeos, agora você perdeu todo o seu dinheiro, né? O jogo era assim, né? E você ia crescendo e trocando de emprego e cada momento novo traz novos desafios. É por isso que muitas vezes diante dessas mudanças, cada uma dessas mudanças geram em nós um pouco de desconforto. Porque nós temos medo do desconhecido. Temos medo muitas vezes desses desafios que estão à frente. E as transições da vida podem se tornar para nós muito difíceis, podem se tornar inclusive obstáculos. Quais são as transições e momentos de transição que nós temos na vida? Por exemplo, mudança de emprego. Talvez você está procurando um novo emprego, talvez você está chegando no novo emprego, você não conhece ninguém, você ainda não conseguiu compreender muito bem qual é o andamento ali da cultura daquela empresa, o que esperam realmente de você. Você está sendo desafiado. Talvez você foi colocado numa posição que você ainda não tinha atuado e você está sendo movido para fora da sua zona de conforto. Isso traz desafios, às vezes medos. Talvez você está numa mudança de cidade. Talvez você acabou de chegar em Indaiatuba. Talvez você está se mudando para São Paulo. Talvez você passou um bom tempo aqui nessa cidade maravilhosa. Você está conosco como igreja, mas seu marido trouxe a notícia de que vocês vão precisar se mudar para outro lugar do Brasil. Você tem medo? Será que eu vou encontrar uma nova igreja lá? Será que as coisas vão dar certo? Como será esse novo tempo da nossa família em um outro lugar? Talvez você está vivendo mudanças na igreja. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças na igreja. O novo espaço trará uma série de mudanças no modo como as coisas hoje acontecem. A igreja está crescendo, isso significa que nós teremos mudanças. Nós não gostamos de mudanças. Mudanças políticas. Nós não gostamos dessas mudanças na área política, nós temos medo. Eu conheço pessoas que, quando houve a mudança de governo aqui no Brasil, de presidente, as pessoas
fugiram para fora do país. Teve gente que pegou todo o dinheiro que tinha e dolarizou, transformou em dólar com medo. Nós vivemos esses medos, temos receios diante das mudanças. Talvez mudanças globais. O mundo está mudando, o mundo está assumindo novos valores, e nós temos medo do quanto isso vai influenciar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Talvez você está com medo diante de uma mudança familiar. Seu filho, sua filha está saindo de casa, vai morar em São Paulo, vai estudar na faculdade longe de casa, está indo para o interior de São Paulo, está indo para fora do Brasil. É uma mudança. Você tem medo, você tem receios. Talvez a mudança familiar é porque vocês estão grávidos e financeiramente não se sentem preparados para esse desafio, ou espiritualmente, emocionalmente, ainda não compreendem como serão capazes de conduzir essa criança. São mudanças. Talvez você está passando por uma crise financeira, coisa que você nunca passou. Quantas histórias eu ouço de pessoas que viviam muito bem e de repente um acontecimento, uma mudança, fez com que perdesse tudo, ou que agora tivesse um novo desafio para o seu sustento. Algumas pessoas estão entrando nessa fase da aposentadoria e não sabe como será o restante da sua vida nesse novo momento tão diferente até aqui. Talvez você descobriu que tem uma doença grave, isso abalou a tua vida, tuas emoções, tua fé. A partir de agora haverá um longo tratamento, haverá novos hábitos, haverá agora muitas visitas e consultas aos médicos. Você não sabe o que será da sua vida, você não sabe o que será de sua família, você não sabe o que será de sua saúde. Você está vivendo um tempo difícil, um tempo de transição, um tempo de mudanças. Talvez você está diante dessa mudança, que é uma das maiores mudanças pela qual alguém pode passar, que é o luto. Talvez você perdeu uma pessoa que você amava. Talvez, assim como minha mãe, Dona Margarete, hoje mora aqui em Indaiatuba, você perdeu o seu cônjuge. E, por exemplo, na vida da minha mãe, eu lembro que meu pai sempre foi o porto seguro, o fundamento, a base da vida dela, aquele que protegia, aquele que guardava, aquele que conduzia, aquele que liderava. E de repente você perde a referência, aquela pessoa que era teu guia, que te protegia, que te mostrava o caminho, que te ajudava a tomar decisões, e você agora se vê sozinho. E você já não sabe nem mais se vale a pena viver. Eu lembro do dia em que eu e meus irmãos estávamos em casa no Rio Grande do Sul. Minha mãe virou para nós, alguns meses após a morte do meu pai, e ela disse: para mim Deus já pode me levar, porque eu já não vejo mais uma perspectiva, eu já não vejo mais propósito, razão de existir. E ali então uma série de mudanças aconteceram. Uma netinha nova chegou, Deus então abriu as portas para ela vir para Indaiatuba, e aqui em Indaiatuba ela descobriu uma vida completamente nova. Uma nova igreja, novas amizades, novos relacionamentos e um novo propósito, um novo momento na vida dela, deixando um legado na vida de tantas outras mulheres, discipulando mulheres. Mas o que eu quero que você entenda é que a vida ela é feita de transições. E nós nem sempre gostamos dessas mudanças, pelo contrário. Nós não gostamos das mudanças, porque nós já estamos tão acomodados no nosso lugar, tão acostumados com a vida, com a rotina, com o jeito de ser e de acontecerem as coisas, que as mudanças elas realmente provocam em nós uma instabilidade, uma insegurança. Então a pergunta que eu quero te fazer é essa: como você lida, como você reage a tempos de mudança, tempos de transição, com insegurança, com medo? Você fica paralisado? Existe um momento na história de Israel que é exatamente sobre isso, sobre avançar, sobre mudanças, sobre transição, sobre novos desafios, sobre sair da zona de conforto, sobre dar o passo que precisa ser dado e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu quero te convidar a olhar, ver esse texto. Eu quero chamar essa mensagem de coragem para
mudar. Coragem para mudar. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. O texto diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhes resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós estamos olhando para a vida de Josué. E esse é um dos momentos mais importantes da vida de Josué. Josué até aqui foi o auxiliar de Moisés. Eu não sei se você sabe disso, mas Moisés foi um grande líder, um dos maiores líderes que já existiu nesse mundo. Ele é considerado um grande profeta de Deus, que libertou o povo de Israel do Egito. Lembra da história das 10 pragas, o desenho da Disney, o príncipe do Egito? Moisés foi criado como um príncipe do Egito, mas ele era judeu. E então um dia Deus chamou esse homem, depois de prepará-lo no deserto, para libertar esse povo. Deus enviou 10 pragas, que provavelmente eram respostas aos deuses do Egito. E ali Deus evidencia seu poder, e o faraó então liberta, permite que esse povo saia do Egito. O povo sai. O faraó volta atrás e com o seu exército furioso ele persegue aquele povo até o Mar Vermelho. E ali Deus abre aquele milagre que nós conhecemos maravilhoso. Deus abre o Mar Vermelho, dividindo-o ao meio. O povo passa, e quando o exército de faraó passa, Deus fecha o mar e destrói aquele exército, libertando finalmente o povo. E como vimos semana passada, esse episódio de Deus abrir o Mar Vermelho, para nós tem muito significado. Porque da mesma forma como o povo foi liberto do Egito, nós também fomos libertos da escravidão do pecado. E como Cristo nos libertou? Abrindo um caminho através do impossível. Ele venceu a morte. Ele atravessou esse caminho com sua vida, e ele nos trouxe da morte para a vida. Então nós somos libertos. E nós também estamos caminhando agora para experimentar as bênçãos, uma vida abundante na terra prometida, que não é um lugar. O destino que Deus tem para as nossas vidas não é o lugar. O destino que Deus tem para as nossas vidas é uma pessoa, Cristo Jesus. Ele quer nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o extraordinário. O extraordinário não é um lugar onde nós vamos chegar. É uma pessoa que nós vamos nos tornar. Nós nos tornaremos parecidos com Cristo. E Cristo veio ser a presença de Deus em nós, transformando nossas vidas e permitindo-nos viver uma vida abundante. Esse é o extraordinário. Mas para que nós possamos usufruir desse extraordinário, nós precisamos de fato compreender quem Cristo é e o que é essa vida e essa missão que Deus nos deixou. Por isso, essa série de mensagens. Mas agora, nós vimos semana passada, o povo está há 40 anos no deserto. Lembre-se, a viagem do Egito para Canaã demorava em torno de 3 semanas, um mês.
Mas esse povo, por sua desobediência, por sua incredulidade, por sua murmuração, Deus então trouxe uma punição. E Deus disse: vocês vão ficar 40 anos no deserto, essa geração vai morrer, e só a próxima geração vai entrar na terra prometida, com Josué e com Caleb. Os 40 anos se passaram, essa geração morreu, e agora esse povo está pronto para avançar. Esse é o momento em que esse povo precisa voltar até a entrada da terra prometida e tomar posse da terra. E Josué é o escolhido. Josué que viveu debaixo da liderança de Moisés. Toda mudança, toda transição de liderança é uma transição difícil. Igrejas, quando transicionam de líder, de pastor, vivem uma série de desafios. Imagine esse povo que viveu debaixo de ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Moisés, que representava Cristo diante do povo. Uau, um grande homem, um grande profeta, um grande libertador. Josué viveu à sombra desse homem. E agora chegou o momento em que Josué precisa assumir esses milhões de pessoas que estão sob a liderança dele e precisa atravessar o rio Jordão, que é o primeiro obstáculo que eles têm para entrar na terra, e então eles precisam lutar contra os povos que estão naquela terra, muitos dos quais eram gigantes. Eles tinham armamentos. Era um enorme desafio. Uma grande oportunidade. Mas muitos obstáculos pela frente. É então que Deus se volta para Josué e diz: Josué, Moisés está morto. E eu estou te escolhendo para conduzir esse povo. E assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Somente seja forte e muito corajoso. Olhando para essa história, olhando para esse texto, eu quero te mostrar 5 passos para tempos de mudança. 5 passos que nós devemos dar quando Deus está nos convidando a viver a mudança, a viver um tempo de transição e um tempo de transformação. Primeiro passo que eu quero te chamar a atenção é: reconheça a soberania de Deus nos tempos de mudança. O versículo 2 diz: meu servo Moisés está morto. Moisés morreu. Todo mundo chocado. Ninguém esperava que Moisés, o grande líder que libertou o povo do Egito, não entraria na terra prometida. Josué está apavorado também. Ninguém esperava por isso. Mas sabe, apesar de ninguém esperar isso, Deus já sabia. Deus já sabia que Moisés ia morrer. Deus já sabia que Moisés não entraria na terra. E Deus já havia preparado Josué para ser o líder que assumiria tudo isso. Josué talvez nunca tenha percebido, mas Deus estava preparando ele ao longo de toda a jornada para esse momento. Sabe, muitas vezes nós somos pegos de surpresa com acontecimentos da vida. Um acidente, uma morte, uma doença, perder o emprego, uma crise financeira. Somos pegos de surpresa. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe. Deus é soberano sobre todos os momentos, sobre todas as transições da nossa vida. Deus sabia da morte. Deus sabe do que está por vir. Deus sabia da doença. Deus sabia da mudança de emprego. E sabe o que é? Por mais que aos nossos olhos, por mais que da nossa perspectiva, parece que as coisas estão saindo do controle, Deus continua no controle. Não existe nada que aconteça debaixo do sol que não passe pelo filtro da soberania de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, por mais que as coisas pareçam diante de nós fora do controle, elas continuam no controle desse Deus poderoso e soberano. Deus é soberano sobre os tempos de mudança da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero te chamar aqui a chamar a atenção é que Deus está no controle de todas as transições. Não importa qual é a transição que você está vivendo, seja ela familiar, seja ela de emprego, de carreira, seja ela de cidade, seja mudança na igreja, Deus está no controle de
todas as transições da nossa vida. Ele está por trás de tudo isso, nos conduzindo soberanamente, porque Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Ele tem um plano para cada fase da nossa vida. Você já entendeu isso? Deus nunca age de maneira casual. Deus sempre tem um propósito. Sempre. Eclesiastes capítulo 13, versículo 1 diz: há um tempo certo, determinado para cada ocasião debaixo do sol. Deus estabeleceu os tempos. E Ele tem um propósito para cada tempo. E o autor de Eclesiastes, o sábio, ele vai dizer que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de abraçar, há tempo de se distanciar, de apartar. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. Há tempo de construir, há tempo de derrubar. Há tempo de comemorar, mas há tempo de lamentar. E o que o sábio está mostrando para nós é que todos esses momentos, sejam eles bons ou ruins, fazem parte do plano maior de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos aprender a descansar nesse Deus poderoso que tem planos maravilhosos para nossas vidas. Porque pode ser que, de acordo com a nossa perspectiva, parece que as coisas não estão caminhando bem. Mas a fé nos faz mudar a nossa percepção, percebendo que Deus está presente, está cuidando, está conduzindo cada passo da nossa jornada de acordo com o seu propósito. Como disse Paul Tripp, simplesmente não há planos melhores que os planos que o Senhor tem para você. Não há planos melhores. O seu plano não é tão bom, nem de perto, com os planos que Deus tem para a sua vida. Há um texto que nós amamos, Jeremias 29:11, que diz: eu é que sei, lembra esse texto? Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Nós amamos esse texto, ele diz planos de paz, planos de fazê-los prosperar e crescer. O que nós muitas vezes não compreendemos é o contexto desse texto. Porque quando Deus diz eu é que sei os planos que tenho para vocês, Ele está lançando uma profecia de que o povo vai ser retirado da terra de Jerusalém e vai ser levado para o exílio babilônico. Bom, mas é uma transição. O povo vai ter que deixar sua casa, sua terra, e vai ser levado como para o exílio na Babilônia, uma terra idólatra, debaixo das mãos do rei Nabucodonosor, um rei terrível. O que há de bom nisso? Que plano maravilhoso é esse que o Senhor tem para nós? E sabe, a nossa história não é diferente da história do povo de Israel. Muitas vezes Deus nos tira do nosso lugar e Ele nos move para um outro lugar que parece hostil, que não parece um bom lugar para nós crescermos, cuidarmos de nossa família ou amadurecermos. Mas o que Deus está dizendo é: eu é que sei, sou eu que sei o que é bom para você. Só que muitas vezes nós achamos, muitos aqui poderiam usar esse versículo assim: não, Deus, sou eu que sei, eu é que sei o que é melhor para mim, digo eu. Deus tem os planos melhores para a nossa vida, e Ele tem um plano para cada fase, para cada etapa, nada escapa da sua soberania. Terceiro, Ele usa as mudanças na nossa vida e as transições para realizar o seu propósito. Então, quando surgem esses momentos de transição, de mudança, nós não devemos encarar isso como algo ruim, mas devemos encarar isso como oportunidade para crescermos. E mais, oportunidade para vivermos o propósito de Deus para a nossa vida, porque Deus quer que a gente avance, Deus quer que a gente cresça, e é Deus que muitas vezes nos move, nos tirando da zona de conforto e nos levando a tomar passos na direção desse crescimento, porque as mudanças trazem oportunidade de amadurecimento. Como diz Tiago capítulo 1, tenham por motivo de alegria o fato de passarem por todo tipo de provação. Por meio das provações, vocês têm a oportunidade de perseverar. E a perseverança deve ter ação completa. Porque quando há uma perseverança, uma ação completa, vocês se tornam maduros. Esse é o grande alvo de Deus para as nossas vidas. Entenda uma coisa:
o grande alvo de Deus para as nossas vidas não é a felicidade. O grande objetivo de Deus na sua vida é maturidade, santidade. A gente vai falar isso no final da série. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você só será plenamente feliz quando você for santo. Você nunca será feliz, de fato, plenamente, enquanto não se tornar maduro e santo. Então Deus está comprometido com a tua santidade, porque Ele sabe que é o único caminho para a tua verdadeira felicidade. Então Deus é soberano sobre as mudanças. Deus está conduzindo, Deus está proporcionando as mudanças e transições na nossa vida de acordo com o seu propósito. Segundo lugar, saia da zona de conforto e aceite novos desafios. O texto continua dizendo: meu servo Moisés está morto e chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Deus está dando para Josué uma oportunidade. É uma nova oportunidade. Josué, você sempre foi auxiliar, agora você vai ser o líder. E sabe, Josué poderia virar para isso assim: não, Deus, eu não estou pronto. Imagina, eu vou substituir Moisés, eu vou viver debaixo da sombra desse grande homem de Deus que vai ser lembrado por toda a eternidade. Eu não. Josué tinha todas as razões para não assumir, não aceitar esse desafio de Deus. Mas ele compreende que Deus está o chamando e o capacitando para essa tarefa. E Deus então está o chamando para sair da sua zona de conforto e aceitar um novo desafio, porque isso não tem apenas a ver com o sucesso dele ou o crescimento dele, mas Deus quer usar Josué na vida de outras pessoas. Entenda isso. E, gente, esse é um princípio fundamental da vida cristã. Deus não nos abençoa simplesmente para que a gente desfrute da bênção e seja feliz. Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar outros. Deus nos desafia, Deus nos convida ao crescimento para que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. É por isso que Deus está chamando Josué. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é que o conforto pode limitar o nosso progresso. A zona de conforto muitas vezes é inimiga da maturidade, porque nós não estamos sendo desafiados, a gente está acomodado, a gente está estagnado, a gente está paralisado. E muitas vezes Deus permite então que o desconforto surja na nossa vida para que a gente possa se mover, para que a gente possa se aproximar dele, para que a gente seja desafiado. E o nosso papel nisso então é abraçar o desconforto como parte do crescimento. Não é fácil, nós não gostamos disso, ninguém quer desconforto. Mas o caminho de Deus, a jornada de Deus para nós é uma jornada de desconforto. Sabia disso? Inclusive Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Você acha que tomar cruz é fácil? Jesus disse que o caminho é estreito. Não é fácil. Se você escolheu o cristianismo porque você achava uma opção mais fácil para a vida, você se enganou. É o pior caminho possível. Quer dizer, é o mais difícil, mas é sem dúvida o melhor caminho. Como disse o C.S. Lewis, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. As dificuldades, o desconforto nos prepara para um destino extraordinário que Deus tem em nossas vidas. Qual é o destino? Nos tornar parecidos com Cristo. Continuando, busque oportunidades que desafiam a sua fé. Busque essas oportunidades que te desafiam. Porque o nosso costume é permanecer na nossa zona de conforto. A gente não quer ser desafiado. Sai da tua zona. Entra na igreja e fala assim: caramba, onde eu posso contribuir? Onde eu posso servir? Onde eu posso fazer a diferença? E é por meio dessas novas oportunidades que a gente vai viver grandes aventuras com Deus. Eu também gostaria de dizer o seguinte aqui: não ouça apenas, viva a aventura de servir a Deus. Imagina, Josué sempre ouviu Moisés falando sobre como era entrar na terra, na tenda do encontro. O texto diz que Moisés ia para a tenda do encontro e a glória de Deus entrava naquela tenda. E Moisés via o Senhor face a face, como um amigo fala com um amigo. Sabe o que Josué fazia? O texto bíblico diz que Josué ficava na porta da tenda. Sabe como que dizendo assim:
eu também quero viver esse relacionamento com Deus. Eu não quero só viver das histórias que Moisés me conta. Eu quero ter uma relação de primeira mão com esse Deus. Eu não quero só curtir as histórias dos outros. Eu quero viver uma grande história com esse Deus. Eu quero fazer parte dessa grande história de Deus. Então esse é meu desafio para você. Esse é o desafio bíblico da história de Josué para nós. Não apenas ouvir, mas viver uma experiência de primeira mão com Deus. E para isso você precisa se mover. Para isso você precisa atravessar o Jordão. Para isso você precisa molhar o seu pé. Para isso você precisa avançar e tomar decisões importantes. Por último, não deixe seus dons esquecidos na prateleira. Não deixe teus dons esquecidos na prateleira. Deus nos deu dons. Deus te abençoou com um dom. A Bíblia diz, se você é um cristão, se você tomou uma decisão com Cristo, Deus, por meio do Espírito, te dá uma capacitação sobrenatural para quê? Para servir os outros. E se você não está servindo, você está deixando teus dons na prateleira. E você não está vivendo o grande propósito de Deus para a sua vida, que é fazer parte dessa grande história de Deus, que começou lá atrás com Moisés e que continua hoje conosco. A história continua sendo escrita. Nós continuamos sendo o povo de Deus que anuncia a grandeza desse Deus a outros povos e nações. Deus está te chamando para isso. Então saia da sua zona de conforto e aceite novos desafios. Eu lembro que em 2011, eu completei 11 anos como pastor de jovens em Vinhedo. Vocês sabem que eu deixei o Rio Grande do Sul aos 17 anos, vim para São Paulo e com 17 anos comecei a trabalhar numa igreja em Vinhedo. Foi um desafio para mim. Vinhedo é uma cidade, eu brincava que Vinhedo é a Vinhedolândia, que tinha um povo lá bem rico. E não foi fácil chegar na cidade de Vinhedo. Eu sou uma pessoa tímida, tá, gente? Conhecer pessoas novas, se conectar com aquela gente também tão distante de Deus. A igreja lá se chamava Cemitério de Pastores. 5 pastores tinham passado pela igreja. Depois daquela igreja, todos eles abandonaram o ministério. Imagina como era a igreja. E aí chega um jovenzinho de 17 anos, magrinho, magricelo, raquítico, né? 17 anos. Você acha que aquele povo olhou para aquele jovem e falou assim, nossa, olha que grande líder de Deus. Eu lembro da reunião que os pais marcaram para falar sobre mim, porque eles queriam eu fora da igreja. Eu não participei da reunião, mas Deus conduziu a reunião. E eu fiquei 11 anos naquela igreja. O trabalho cresceu muito, a igreja cresceu muito, o trabalho com jovens explodiu em crescimento e Deus abençoou. No final dos 11 anos, tinham alcançado naquela igreja a autoridade, credibilidade, admiração. Sabe quando a gente chega naquele momento do ministério em que você pode falar assim, puxa, agora eu vou curtir um pouco, né? Porque trabalhei tanto, ralei, sofri, apanhei, mas avancei, combati o bom combate, guardei a fé e agora estamos aqui celebrando os frutos. Eu lembro que vinham jovens de todas as regiões de São Paulo, Jundiaí, Campinas, todas as regiões iam lá, porque nós tínhamos um lugar também chamado Lighthouse. Meu sonho era ter um prédio só para os jovens. Isso aconteceu lá em Viena também. Um homem muito rico veio e falou assim, eu tenho 2 prédios gigantes, você pode realizar o sonho dos jovens aqui. E começamos o ministério. Eu fui até o dono de uma balada e eu falei para ele o seguinte, sempre fui meio louco, né? E eu cheguei pro dono da balada e eu falei assim, olha, eu e você temos algo em comum. E o cara virou para mim e falou assim, o quê? Você é um pastor. Eu falei, nós 2 trabalhamos com jovens. E nós 2 desejamos o melhor para a vida desses jovens, não é? E claro. Eu falei, então, pois é, nessa parceria, nós precisamos de fazer uma parceria nesse projeto que nós temos em comum. E eu gostaria muito que você, nessa parceria, entrasse com uma dessas lâmpadas que você tem do Batman aí, em cima da balada. Ele tinha uma lâmpada que abria no céu de Vinhedo 8 fachos. E qualquer lugar da cidade de Vinhedo você conseguia ver aquela luz. Aí ele falou,
Ah, tá bom. Então pode pegar uma lâmpada desse tamanho, pra você ter ideia, era um canhão de iluminação desse tamanho. Nós levamos lá para a Lighthouse, botamos em cima da Lighthouse. E no domingo não tinha balada, no domingo era culto, né? Então no domingo a gente ligava essa luz de qualquer lugar da cidade, vinhedo da região, dava para ver esses fachos. Então os jovens viam, cidade pequena, né? Todo mundo, nossa, que balada nova é essa? Vamos lá, né? E a galera ia lá, quando a galera entrava, eu fechava a porta e mandava a Bíblia neles, que nem a gente faz aqui. Pá! Balada não, aqui é a palavra de Deus, meu amigo. Só estava enganando vocês. O ministério cresceu muito. Até o dia, o culto era simultâneo da igreja. Até o dia que a igreja falou assim: Thiago, dessa forma não dá mais, não está sendo bom. Nós vamos encerrar o trabalho. E para mim aquele foi um grande balde de água fria. Eu tinha realizado os maiores sonhos da minha vida. Tinha equipe, tinha recursos, tinha tudo. Vivendo muito bem. De repente eu vejo todos os sonhos saindo por dentro de meus dedos, indo embora por água abaixo. Jovens indignados, aquela loucura toda. E eu entrei em crise. Uma crise profunda. E eu lembro que nesse tempo de transição, de mudança, em que sonhos da minha vida foram tirados de mim, eu tomei coragem. E eu entrei na sala do meu chefe, do meu mentor. Vou contar talvez algo que eu nunca contei aqui. Eu entrei na porta do meu chefe, entrei e sentei. E falei assim: para mim já deu. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Eu não concordo. Papapá, papapá. Meu mentor virou para mim e disse assim: e o dia que acontecer isso comigo, vocês fazem a mesma coisa. Tá? Ele falou assim: Thiago, pega as tuas coisas agora. Pega teu carro, tua prancha e vai para a praia. Passa 2 semanas lá. E daqui 2 semanas a gente conversa. Gente, eu peguei meu carro, peguei minha prancha e eu desci o litoral na direção de Riviera. E eu lembro que quando eu estava naquela descida lá da Imigrantes, o tempo fechou. Tempestade, nuvens. Mas o tempo estava fechado, na verdade, entre eu e Deus. E eu desci aquela pista falando assim: eu não acredito. Deus, eu estou indignado. Indignado. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou chegar lá. E eu espero que você fale comigo. Porque você me deve algumas respostas. Porque eu saí da minha casa. Eu trabalhei tanto. E depois de conquistar os maiores sonhos da minha vida, o Senhor vai fazer algo assim? E eu cheguei na praia. Primeiro dia, Deus não falou nada. Eu ia para o mar, surfava, voltava. Eu falava assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. 2º dia passou. 3º dia passou. No 3º dia, eu virei para Deus e eu disse o seguinte: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Então Deus disse: Thiago, fica de joelhos. Tá bom, Deus, eu vou ficar de joelhos. E agora, o que eu faço? Ele disse: só isso. Fica de joelhos. Porque eu quero que você lembre que a sua vida não é sua. E eu sou soberano sobre todas as mudanças. E eu estou fazendo uma mudança na sua vida. Porque eu tenho um plano maior que o seu. E eu voltei daquelas 2 semanas da praia. E eu virei para o meu mentor e eu disse: tá bom, eis-me aqui. E então, naquele ano, surgiu um grupo de pessoas de Indaiatuba que disseram: nós precisamos de um pastor. E eu me movi para Indaiatuba. Saí da minha zona de conforto. Vim para essa cidade onde eu não conhecia ninguém. E eu, um homem extremamente tímido, um jovem, 27 anos, com pessoas num ambiente hostil que não sabiam quem era aquele jovem, não acreditavam naquele jovem. Mas aqui estava eu, de joelhos, dizendo: tá bom, Deus, o que o Senhor quer de mim? Então nós começamos esse trabalho. E a terceira coisa que eu quero dizer é: saiba que a vitória vem de Deus, mas você precisa dar o passo. Josué 1:2 diz: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir este povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu vou dar a terra, eu vou realizar, mas vocês precisam atravessar o Jordão, vocês precisam dar o passo.
E eu lembro do dia que eu dei o passo. Peguei minhas coisas e vim para Indaiatuba. Não tinha nada. Naquele dia, uma pessoa me ligou e disse assim: Tiago, eu quero te abençoar com os móveis da tua casa. Uma pessoa que era de uma outra parte do Brasil. E essa pessoa falou assim: eu quero investir nesse projeto chamado Igreja Red. Foi a primeira pessoa a investir. No ano de 2001, esse cara depositou na minha conta R$6.000. 2001, R$6.000. Isso foi há 23 anos atrás, era muito dinheiro. E ele disse: Tiago, você tem dinheiro para comprar móveis para tua casa? Eu disse: eu não tenho nenhum dinheiro. Esse homem depositou R$6.000 na minha conta. Comprei os móveis, o pessoal da igreja também reuniu a turma que ajudaram com coisas para casa também. E assim, a mudança de dar o passo e se conectar com outras pessoas. Esse foi o passo de... Eu não atravessei o Jordão, mas eu atravessei o pedágio. Foi um grande desafio, não é? Em primeiro lugar, o primeiro passo é sempre um ato de fé. Eu não sabia o que esperar. Gente, sabe como foi o começo dessa igreja? Foi numa garagem. Mudar de tudo aquilo que eu vivia, todo aquele grande ministério, para uma garagem. Na minha visão, aquilo era um downgrade. Às vezes não é essa visão que a gente tem do plano de Deus, que é um downgrade. Eu estava aqui, agora Deus está me levando para cá. Mas no plano de Deus não é downgrade. Por quê? Porque Deus está nos conduzindo soberanamente na direção dos planos dele. E assim como José foi da casa de Potifar para a prisão, muitas vezes nós somos conduzidos de uma maneira que nós não podemos compreender o que Deus está fazendo. Então nós precisamos dar o passo, porque fé é obedecer mesmo sem ver todo o caminho. Eu não via todo o caminho. Eu não sabia que coisas iam acontecer em Indaiatuba. Eu não tinha ideia nenhuma do que poderia acontecer. Eram apenas 30, 40, 50 pessoas no início de uma igreja. Segundo lugar, a ação demonstra a nossa confiança em Deus. É por meio dessa ação, é por meio do dobrar os joelhos e dizer assim: tá bom, Deus, aqui está a minha vida, faça como o Senhor quiser. É ali que nós mostramos a nossa confiança em Deus por meio dessa ação. A fé nos leva à ação. Fé sem ação é uma fé morta. Fé requer ação. Terceiro lugar, a fé nos faz agir mesmo sem ver todo o caminho. E quarto lugar, a obediência geralmente precede o milagre. A gente não vê. A gente não sabe se deve seguir, a gente tem dúvidas. Deus diz: eu sei, avança, vai, dá o passo, saia da sua zona de conforto. Deus nos incentiva, Deus nos encoraja, mas nós ficamos receosos. Mas entenda, a obediência sempre precede o milagre. Se você quer de fato viver o milagre, se você quer de fato viver coisas extraordinárias com Deus, você precisa obedecer. Essa semana me perguntaram: Tiago, como foi começar a Red? Como foi? Qual é o segredo de tudo isso? E eu falei o seguinte: sabe como foi? Obedecer. O dia que eu recebi meu chamado, com 14 anos, a única coisa que eu fiz foi obedecer. Obedecer a igreja, obedecer a palavra da vida, obedecer o André Fontana, meu mentor, obedecer. Fui enviado para o seminário, do seminário para Vinhedo para Indaiatuba. E eu fui obedecendo. Você quer experimentar o extraordinário da sua vida? Então pare de questionar a Deus e comece a obedecer. Ele não vai mostrar todo o caminho, ele vai te convidar a dar um passo. E depois o próximo passo, e depois o outro passo. Ele não mostra o caminho inteiro. E sabe por que ele não mostra? Porque ele não quer que você seja movido pelo destino, mas pela presença dele. É como Abraão. Ele disse: sai dessa terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Por que ele não mostrou a terra? Porque Deus queria que Abraão se aproximasse dele e tivesse uma amizade com ele. Porque o mais importante não é o destino onde vamos chegar, mas o relacionamento que nós teremos com Deus ao longo do processo, confiando nele, dependendo nele, se tornando mais parecido com ele, como amigos. Abraão se tornou amigo de Deus. Por isso a pergunta que eu quero te fazer é: qual é o teu Jordão? Para o povo chegar na terra prometida, havia um rio que na época da cheia podia ter 30 metros de largura e 30 metros de profundidade. Tinha uma barreira, tinha um obstáculo, era impossível.
Então Deus diz: atravessa o Jordão. E é somente quando eles tomam um passo é que Deus abre as águas do Jordão. Qual é o teu Jordão? Porque o Jordão, ele simboliza esses obstáculos, simboliza essas barreiras que são criadas muitas vezes. Nessas transições e mudanças que nós temos a enfrentar, nós temos desafios. Mas Deus, ele pode nos surpreender ao remover os obstáculos, ao nos fazer enfrentar esses obstáculos por meio do seu poder, do seu cuidado e da sua presença. Quarto lugar, deixa a palavra de Deus guiar os seus passos. O texto diz o seguinte, Josué 1:7: seja somente forte e muito corajoso. O que Deus está dizendo é: somente seja forte e corajoso. Por quê? Não vai ser fácil. Lutas virão. Não foi fácil chegar em Indaiatuba. Os últimos 11 anos, gente, não foram fáceis. Começar uma igreja não é nada fácil. Só eu sei das noites que eu não dormi. Só eu sei do dia que eu fui no médico e o médico disse: você precisa começar a tomar remédio para pressão alta. Porque naquela semana eu estava passando por duras provas e eu não conseguia dormir, minha pressão à noite chegava a 18/15. Você entende o que é liderar uma igreja? Você entende que os desafios que Deus está colocando diante de nós não são fáceis? Mas seja forte e corajoso. E forte e corajoso para obedecer. Porque não é fácil obedecer. Ele diz: tenha cuidado de cumprir a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. O nosso cuidado é esse: cumprir a lei, obedecer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus disse. O nosso papel é obedecer. Você já entendeu isso? Você quer ser abençoado por Deus? O sucesso em Deus não depende de códigos ou chaves, mas unicamente de obediência fiel à sua palavra. Esses tempos atrás eu entrei numa crise, igreja crescendo, Deus fazendo grandes coisas, e eu falei assim: Deus, e agora? Como eu serei o líder e como nós seremos os líderes que essa igreja precisa? E um dia sentado no sofá, enquanto a Nath e a Mel dormiam, Deus só falou uma coisa: Tiago, eu só preciso de você uma coisa: fidelidade. Permaneça fiel e eu vou fazer. Sabe qual é o nosso papel nessa história toda? Manter-se fiel. Obedecer. Obedecer. Mesmo sem ver, mesmo sem entender. Mas obedecer. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Não se desvie. Tome cuidado de permanecer no caminho que eu ordeno. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Você será bem sucedido em tudo o que fizer. Presta atenção nisso. Nós temos uma falsa ideia, uma ideia enganosa de que a vontade de Deus é uma. E se eu não acertar a vontade de Deus, eu vou para o plano B. Se eu não acertar no plano B, eu vou para o plano C. E aí eu deixo de viver o centro da vontade de Deus. A gente acha assim: eu preciso fazer faculdade. Mas o que Deus quer de mim? É medicina ou é psicologia ou é pedagogia? E eu preciso acertar qual é o centro da vontade de Deus. Qual é o emprego que eu devo escolher? É o emprego X ou é o emprego Y? A gente entra em crise. Eu quero saber o que Deus quer de mim. Pois eu vou te ajudar agora a resolver esse dilema. O centro da vontade de Deus é apenas que você obedeça os seus princípios e a sua palavra. Não importa se você vai escolher medicina, não importa se você vai escolher pedagogia, não importa se você não vai fazer faculdade, não importa se você vai escolher viver como dona de casa, não importa qual é o caminho a seguir, o caminho que você vai trilhar. A vontade de Deus tem a ver que seja onde você for, que você viva de acordo com a minha palavra. Seja médico, seja professor, seja político, seja o que for. Você será bem-sucedido em tudo o que fizer, se for fiel à minha palavra. E ele diz o seguinte:
Lembre-se, relembre continuamente os termos desse livro da lei. O primeiro verbo aqui é para nós cumprirmos, para nós deixarmos que a palavra de Deus guie os nossos passos. Eu preciso relembrar. E a ideia no hebraico aqui de relembrar é a ideia de não se afastar, é voltar constantemente para lembrar. Porque deixa eu te falar uma coisa, você acha que viver a palavra só de domingo, escutar uma palavra no domingo resolve as coisas? Não, você não pode se afastar desse livro, você precisa permanecer perto dele. Ele não foi um livro escrito para estar na tua estante, a Bíblia não foi escrita para estar no teu porta-luvas, nem no teu porta-malas. A Bíblia foi escrita para estar em teu coração. O salmista disse: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É mais perto, é dentro de mim. Então nós precisamos relembrar. Esse é o primeiro fator. Como disse o Moody, este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. É um dos dois. Ou este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. A segunda coisa que o texto diz é: medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. É meditar. O que significa meditar? O Paul Tripp disse: mesmo alguns minutos de leitura da Bíblia, onde você contempla a glória do Senhor, e alguns minutos de oração, onde você abre seu coração para Ele, tem o poder de transformar o seu dia. Meditar. Mas não apenas relembrar e meditar, ele diz cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em que fizer. Gente, não basta conhecimento. É preciso colocar em ação o nosso conhecimento. Não viva só da teoria. Nós estamos sendo chamados para aplicar, para praticar e para cumprir no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. E entenda, o encontro com o extraordinário surge do nosso comprometimento com o ordinário. Você quer viver o extraordinário? Então comprometa-se com o extraordinário, então comprometa-se com o ordinário. Porque o encontro com o extraordinário surge do nosso compromisso com o ordinário. Qual é o ordinário? É meditar na palavra de noite. É não se afastar desse livro, é guardar no coração. É buscar cumprir tudo aquilo que Deus nos ordenou e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então, como disse também o Sproul, não é o quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você vive a Bíblia que vai fazer a diferença na sua vida. Não é o quanto você sabe, é o quanto você vive cumprir. Então, o seu caminho prosperará. Não importa se é Vinhedo, se é Indaiatuba, não importa se é Nordeste, se é região Sul, não importa se é em São Paulo. Se você for fiel à minha palavra, cumprindo, vivendo, você será bem-sucedido aonde for. Portanto, faça da palavra a base de suas decisões. A palavra tem que ser o fundamento das nossas decisões. Qual é o fundamento das tuas decisões? É a palavra ou são teus sentimentos? Como disse Josemar Bessa, se os teus sentimentos estão controlando a tua vida, então a palavra não está. Se você toma decisões baseadas em sentimentos, então você não está tomando decisões baseadas na palavra de Deus. Você não está vivendo, você não está cumprindo. Permita que a palavra molde seu caráter. É sobre isso. A questão de seguir os princípios não são regras de um Deus exigente. Não, são princípios que moldam a minha vida, me tornando mais parecido com Cristo. É isso. Terceiro, torne a sua fonte de prazer e alimento espiritual. Jesus Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez a tua insatisfação não é falta de bens materiais ou a falta de um relacionamento tão almejado. Talvez a tua insatisfação é a falta que os nutrientes da palavra de Deus estão fazendo na tua alma. A tua alma clama pela palavra de Deus. Satisfaça-se, faça que tuas afeições estejam direcionadas na direção da palavra, pois a palavra de Deus é melhor do que a própria vida. Ela nos satisfaz. Filtre vozes e opiniões com a verdade da palavra. Filtre vozes e opiniões com a verdade da palavra. Como diz o Salmo capítulo 1:
Bem-aventurado ou feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Nós temos o segredo diante de nós, a palavra de Deus, que pode nos fazer viver o extraordinário. Quinto, divida a sabedoria da palavra com outros. Deus disse para Josué: leia esse livro, medite esse livro e não canse de falar das palavras desse livro. Quinto e último lugar para encerrar: coragem. Deus está com você em cada passo do caminho. Josué 9 diz: esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, a coragem, ela não é ausência de medo. Coragem é a certeza da presença de Deus ao nosso lado. Como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Coragem. Mas Tiago, e se eu não conseguir aquele emprego? Não desanime, Deus está com você. Tiago, mas se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Não desanime. Seja forte e corajoso. Lembre-se, Ele estará com você, Ele jamais te deixará. Assim como Ele esteve com Moisés, assim como Ele esteve com Josué, Ele estará conosco, é uma promessa. Eu jamais os deixarei. Tiago, mas se eu não conseguir engravidar? Eu estarei com você. Tiago, mas se nós perdermos o bebê? Eu estarei com você. Mas se nós não conseguirmos realizar o plano que há tanto tempo sonhamos e almejamos e trabalhamos? Eu estarei com você. Mas Tiago, se a política no Brasil mudar? Eu estarei com você. Você já entendeu isso? Não se tratam das circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para o nosso Deus poderoso. É isso. Esta é a minha ordem. E ele continua dizendo: mantenha o foco em Deus e não nas circunstâncias. Segundo, traga à sua memória histórias bíblicas inspiradoras. Terceiro, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. E quarto, busque apoio nos irmãos, na comunidade de fé. Nós estamos caminhando juntos. É por isso que nós nos reunimos como igreja. Hebreus capítulo 13, 12 diz o seguinte: ninguém deixe de congregar, como é costume de alguns, mas pelo contrário, procurem encorajar uns aos outros conforme se aproxima o dia. O dia está se aproximando. O nosso rei está chegando. O nosso rei está voltando e ele nos convidou a marchar, ele nos convidou para avançar, ele nos convida a crer, ele nos convida a confiar, ele nos convida a seguir na direção do seu propósito para as nossas vidas, na certeza de que cada passo ele está do nosso lado. Coragem, marche, siga, obedeça. Tome sua cruz e tenha certeza de que Ele jamais te deixará e que Ele está te conduzindo na direção do extraordinário que Ele preparou para a sua vida. Não olhe para os problemas, olhe para as promessas que Ele deixou para nós em Cristo Jesus. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, quais áreas você evita mudar por medo ou conforto, como você pode hoje dar o primeiro passo? Segundo, de que forma você pode sair da zona de conforto e usar seus dons para abençoar outros? Terceiro, a coragem não é a ausência de medo, é a certeza da presença de Deus ao nosso lado. Hoje eu fico pensando,
se no dia que eu entrei naquela sala do meu mentor, se Deus tivesse deixado de existir, eu não sei como seria. Mas a certeza eu tenho que nós temos um Deus que está do nosso lado, que não desiste de nós. E que quando nós somos incapazes de lutar, Ele luta por nós. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, porque o Senhor não permite que a gente siga na direção dos nossos planos tolos. O Senhor nos corrige, nos quebranta. O Senhor nos faz ficar de joelhos. O Senhor permite circunstâncias para que a gente entenda o quão dependente é do Senhor e que só o Senhor tem os melhores planos. Que hoje cada um aqui possa ser desafiado por essa verdade. Possa sair daqui hoje encorajado a dar um passo, romper os obstáculos, atravessar o Jordão na direção dos planos e sonhos que o Senhor preparou para cada um de nós. A minha oração é que o Senhor vá à frente, que o Senhor demonstre tua presença ao nosso lado e que nós possamos experimentar grandes coisas contigo. Esse é o nosso desejo de oração hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.